Hoje nosso treinamento é sobre MEC, modelo de engenharia de custos, e também eu vou te ensinar como você já vai começar o cadastro dos seus equipamentos. Bom, o que é o MEC então? A nossa equipe, ela mapeou teus principais processos, principais produtos, principais equipamentos e já buscou entender o que cada um precisa para funcionar. Em vez de você vir na hora do orçamento e você colocar todas as matérias-primas, todos os processos, entender como é que vai funcionar a valor hora, a gente automatizou dentro do sistema tudo isso para você, tá? Essa placa com cavalete, ela utiliza um MEC chamado adesivo impresso aplicado em chapa. E eu vou mostrar isso dentro do Hold para vocês. Ele veio e já mapeou todos os tipos de impressão que você pode ter nesse produto, também mapeou todos os processos que podem ocorrer, tá? E até os processos indiretos também. Por exemplo, a aplicação em substrato, depois ele vai querer entender como vai ser esse tipo de aplicação. E tudo isso já está mapeado. E seguindo aqui, ele também já mapeou para você, dentro dos parâmetros, que esse é um produto que ele trabalha a metro quadrado. Então, ele precisa entender qual é a largura e a altura desse produto para que faça o cálculo de toda a matéria-prima para você. E ele já traz também qual é o adesivo que você vai ter que aplicar e a chapa. E com tudo isso, então, no final, ele vai trazer para você todos os processos, todas as matérias-primas, e ele consegue entender como cada matéria-prima trabalha, se é metro quadrado, se é ml e tudo mais. E isso vai te garantir um custeio completamente correto. Aqui dentro do Hold, você vai enxergar tudo isso aqui vindo em ajustes, custeio, e você já tem aqui uma página dedicada apenas para os MECs. E aqui tu consegue entender o que tem de MEC dentro do sistema para você, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem produtos. Então, a gente tem adesivos, banners, brindes, chapas. Isso aqui são famílias de MECs. Se eu abrir aqui, por exemplo, o adesivo, ele me traz todos esses produtos aqui de adesivos, tá? Ou seja, todos esses MECs. Aqui, inclusive, tá o produto que eu acabei de mostrar ali para vocês, o adesivo aplicado em chapa. Ele já está super mapeado aqui para que vocês tenham o menos trabalho possível. A nossa equipe estudou cada produto desse aqui e trouxe mapeado tudo que eles precisam. A mesma coisa a gente tem aqui em processos. A gente tem uma quantidade de processos incríveis aqui mapeados para que a empresa de vocês esteja mais automatizada possível, ok? Aqui também em cima a gente encontra sobre os equipamentos, que logo mais eu vou falar sobre como fazer o cadastro. Aqui também a gente tem os terceirizados e logo aqui do lado a gente tem matéria-prima. Então, todas essas aqui são matérias-primas que você tem dentro da sua base, tá? Uma base zerada, essa minha base aqui é nova e tudo isso já está à disposição para você, ok? Inclusive, é aqui que vocês vão vir e se tiver algum lançamento, vocês podem baixar, atualizar dentro da base de vocês. Vindo aqui, por exemplo, no menu principal em custeio, produtos e serviços, a gente pode clicar aqui na família adesivos, ó, aplicado, e encontrar o produto que a gente acabou de ver. Adesivo aplicado em chapa. E olha só, o modelo de engenharia dele é adesivo aplicado em chapa e vocês podem mudar o nome para o nome que vocês utilizarem dentro da empresa, tá? Aqui então ele já entende sobre como trabalhar o preço, traz todos os processos que precisam para que esse produto seja entregue. Aqui no checklist já vem perguntas para que na hora da tua venda o vendedor esteja alinhado e não esqueça nenhuma informação. Assim como também a gente tem o parâmetro, ó, trazendo aqui a matéria-prima e todas as chapas que estão disponíveis para esse trabalho. Também a gente tem um outro produto muito interessante, um MEC, que é de fachada. Vou colocar aqui uma fachada em avanço, de ACM com avanço, tá? Tenho mapeado os processos, que é montagem e instalação de fachada. Aqui eu tenho os parâmetros dessa fachada, ok? Como as medidas da face, vinil colorido que eu vou trazer, a minha mídia de impressão, a minha medida de corte vazado, além de outras informações. E não vão aparecer todas de uma vez, tá? Vai depender do que você vai respondendo dentro do checklist. Perguntas fundamentais para que o seu produto seja feito. Aqui a gente tem as perguntas que já vêm, tá? E dependendo do que você responder nelas, aparecem aqui as perguntas condicionais, ó. Por exemplo, aqui, haverá acabamento especial na fachada? Eu clico aqui e escolho qual tipo que eu vou querer.
Se eu disser que é um adesivo colorido aqui, ele vai trazer a pergunta se vai ser necessário realizar o corte eletrônico desse vinil colorido. E assim vai indo, dependendo do que você vai respondendo, ele vai trazendo aqui a pergunta. Esse aqui é um MAC de fachada ACM com avanço. Lembrando que aqui o nome está igual para vocês terem um uso de forma geral, mas aqui eu coloco o nome que eu utilizo na minha venda de fachada de ACM com avanço. Aqui é para vocês entenderem o que é o seu produto. Ele é uma fachada que é de ACM e é um produto com avanço. Se eu vendo isso com outro nome, fachada especial, fachada premium, é só mudar aqui o nome, tá? Não vai interferir em nada no modelo de engenharia de custos, ok? Em processo, ó, a mesma coisa, tá? Então, a gente tem uma variedade incrível. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar corte router. Ele já entende aqui qual é a tecnologia, o equipamento e os tipos de qualidade ali que vem direto do cadastro que você fez dentro do sistema. Então, isso aqui já é um processo de um MAC, ó, clicando aqui em descrição, dentro dos processos, vocês conseguem verificar qual MAC que foi utilizado para criar esse processo. E vocês também podem criar processos novos. Por exemplo, clicando aqui em processos, eu posso vir em inserir processo e é aqui que eu trago o meu MAC, tá? Eu procuro o que está mais próximo do que eu quero. Por exemplo, eu quero corte. Então, ele já traz aqui todos os cortes que estão mapeados pela nossa equipe. E toda vez que eu for colocar um processo novo, eu não venho aqui e insiro logo o nome. Se você já clicar aqui dando OK no MAC, ele já aparece o nome aqui para vocês. E aí, se você clicar em salvar, você já tem o processo no qual você pode vir configurando ele e adaptando para a realidade que vocês têm dentro da empresa. Eu posso abrir aqui um bem legal que é bastão, ponteira e corda. Vocês vão ver aqui, ó, que eles trazem os materiais que ele precisa já, ponteira, corda. Aqui ele tem a tabela de produtividade. Ele traz largura e a altura do nosso banner, certo? E a produtividade que eu consigo fazer em unidade hora, trazendo também, inclusive, o diâmetro mínimo do bastão. E aqui eu trago qual é o bastão de acabamento que eu tenho para cada perfil desse. Ou seja, depois lá na hora do orçamento, na hora que eu colocar a largura e a altura do meu produto, ele já vai entender qual bastão que ele tem que trazer e também ali qual é a ponteira, já pelas escolhas que a gente deixou prontinho dentro do processo. Na descrição, inclusive, vocês podem verificar aqui o modelo de engenharia, que é o mesmo nome que está aqui, mas o nome vocês podem adaptar para o que vocês utilizam no dia a dia, tá? Aqui em processo também é bem legal para vocês verificarem, que é o de instalação. O instalação aqui no parâmetro, eu tenho o tempo de setup, que é o tempo que a tua equipe vai levar para se preparar para fazer essa instalação. Já aqui em descrição, eu tenho aqui o nome certinho, e aqui em checklist, eu tenho algumas perguntas para esse processo. Porque, como é uma instalação, ele tem que entender quantas pessoas farão esse trabalho de instalação e quantas horas vai durar esse processo de instalação. Aqui também, dentro do processo de instalação, ele traz o processo de deslocamento, porque se eu vou fazer uma instalação, eu tenho que me deslocar. E aqui eu vou abrir o processo de deslocamento. Ele é super legal porque ele vai entender quais são os carros que vocês têm, né? Os meios de locomoção que vocês têm disponíveis para fazer esse deslocamento. Vai entender o consumo, qual a velocidade média, qual é o combustível que vocês utilizam, tá? E esse combustível vai trazer o valor que vocês cadastraram lá na matéria-prima. E aqui no checklist desse processo, ele traz algumas perguntas para mapear de forma totalmente aqui eficaz o teu orçamento, tá? Aqui a gente tem essas perguntas e tem outras que tem o nome condicional aqui do nome. Por quê? Se eu disser aqui que eu vou ter um custo adicional de pedágio, por exemplo, ele vai me trazer essa pergunta aqui, qual será o valor de gasto com pedágio? E eu vou informar esse valor. A gente vai em estoque, matéria-prima. E aqui estão todos os materiais já cadastrados dentro do seu estoque, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que ainda tem mais 160 resultados. Se eu abrir então aqui a minha matéria-prima vinil, vou colocar aqui o branco, vindo em dados gerais, eu tenho aqui qual é o modelo de engenharia de curso dele, vinil adesivo branco. Aqui em opções, vocês podem ver que ele sempre vai me pedir largura, comprimento e se ele é brilho ou fosco, por exemplo, nessa matéria-prima. Ele entende qual é a necessidade desse tipo de material.
O que é bem diferente, por exemplo, se a gente buscar aqui uma chapa de ACM, por exemplo. Olha o que ele está pedindo agora, tá? Como também trabalha por metro quadrado, ó, se vocês virem aqui em dados gerais, vocês entendem como é que ele trabalha. Ele vai te pedir largura, altura, aqui tem as cores da chapa e aqui a gente tem espessura, porque eu preciso entender qual é a espessura da chapa que eu estou trabalhando. Então, isso já é algo que já está preparado para vocês. Outra matéria-prima totalmente diferente, se a gente for aqui em módulo, olha o que ele está pedindo, o tipo, para você colocar o nome, a temperatura, o tipo de LED, qual o tamanho do módulo, e também qual o consumo de energia dele, porque automaticamente ele vai trazer qual é a fonte necessária na hora do teu orçamento. Ó, se a gente pegar aqui a matéria-prima fonte, o que ele traz é o tipo, a potência, o volts e os amperes. Então ele vai trazer os cálculos, a quantidade de módulo, para escolher qual é a melhor fonte para o teu trabalho. Então na matéria-prima, igual a gente fez ali nos processos, a gente pode inserir uma matéria-prima completamente nova. A gente tem aqui todos os templates que estão disponíveis, tá? Olha, se eu, por exemplo, aqui buscar todas as minhas chapas, ó, eu tenho acrílico, alumínio e tudo mais. Então, quando eu for criar qualquer matéria-prima, eu posso conferir aqui todos os templates que estão disponíveis, porque nesse template ele já traz ali tudo que eu tô pedindo. Se por acaso surgiu alguma coisa nova no mercado e ainda não tem cadastrado esse template de matéria-prima dentro do Hold, vocês podem vir aqui e buscar diversos. Porque a gente trouxe aqui como opção para vocês cadastrarem qualquer coisa que vocês tiverem aí dentro da empresa de vocês, tá? E aí eu posso escolher com opção e sem opção e eu vou contando para o sistema como é que ele trabalha. A mesma coisa aqui eu também tenho em processos. Se eu inserir aqui um processo novo, eu vou trazer aqui genérico. Aqui também eu tenho meus terceirizados e ele já entende, se eu for inserir um terceirizado, quais são as necessidades desse meu terceirizado. Aqui em preço, por exemplo, eu já vou conseguir trabalhar esse preço também. E aqui em equipamentos, você já recebe a sua base com vários equipamentos cadastrados, tá? E do mesmo jeito aqui, eu posso inserir um equipamento novo e eu tenho uma variedade de template de equipamentos para eu escolher para fazer o meu cadastro, tá? Olha só, vou fechar aqui a telinha. Se eu abrir aqui o equipamento corte laser, dentro das minhas configurações, eu tenho tudo o que é necessário para entender a produtividade do meu equipamento, certo? Então, eu trago aqui nos tipos qual é o corte que eu tenho, se é um tipo de corte, gravação, semicorte, o que ele corta, em qual espessura, qual a produtividade metro-hora nesse caso, e qual é o tempo ali que eu levo para preparar esse corte antes que ele ocorra para estar contabilizado também dentro do meu orçamento. Se eu voltar aqui em todos os equipamentos e pegar aqui, por exemplo, agora uma impressora solvente, vindo aqui em configurações, já muda tudo, porque aqui ele precisa entender coisas completamente diferentes do equipamento de corte. Aqui eu preciso entender quais os tipos de impressão eu posso fazer nesse equipamento, quais são as tintas que são necessárias, quais são as minhas margens de sobra e qual é a boca do meu equipamento, tá? Olha só, vamos vir aqui em outro para a gente entender mais ainda. Se eu vir aqui na minha impressora 3D também, nas configurações, eu já tenho aqui outras demandas, tá? Aqui a gente vai trazer o nome do perfil de impressão, qual é a largura, altura, profundidade, o filamento gasto e o tempo gasto também. Então, dependendo do equipamento, ele vai funcionar completamente diferente. Então, a nossa equipe mapeou cada equipamento desse disponível em template e trouxe para você já totalmente automatizado o que é necessário para que traga o custo dentro do seu orçamento. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo aqui é entender quais desses equipamentos você tem disponível na sua empresa. Lembra, isso aqui já vem por padrão numa base nova, tá? Então, se você criou sua conta da Hold agora, isso aqui já está dentro da sua base. Você vai contar para o sistema quais são os equipamentos que você tem e não tem, tá? Digamos aqui, por exemplo, que eu não tenho uma sublimática aqui para grandes formatos. Então, vou vir aqui selecionar esse equipamento, venho em ações e eu vou desativar esse equipamento, tá? Ele pede para confirmar e aí você confirma, certo?
é legal você desativar ao invés de excluir, porque se futuramente você comprar esse equipamento, basta você vir aqui em filtrar, filtrar tudo que está inativo e aí selecionar e ativar esse equipamento novamente. Então é muito mais interessante você desativar do que excluir, a não ser que realmente você nunca vá trabalhar com esse tipo de equipamento, tá? Então venham aqui e desativem todos os equipamentos que vocês não utilizarem, certo? E aí a gente vai vir aqui configurando os equipamentos que a gente tem. Por exemplo, aqui no corte laser. Primeira coisa que a gente tem que fazer, centro de custos. Eu tenho que conferir se o centro de custo que está vinculado aqui é o centro de custo que o meu equipamento pertence, tá? Por quê? Porque cada centro de custo puxa aqui um valor hora lá do centro de custo que a gente já preencheu no treinamento anterior. Então, você tem que vir aqui e selecionar o centro de custos correto. Se já tiver o certo, ok. Se não, você vincula aqui como estava o meu, estava errado. E aí você salva. Ok? Outra coisa, se você tiver mais de um equipamento de corte laser ou simplesmente quiser configurar o nome dela, você pode vir aqui e contar qual é esse equipamento, tá? Coloquei aqui só um nomezinho para a gente exemplificar. Vindo aqui em configurações, então a gente vai trazer a configuração da sua laser para dentro do Hold. A gente vai trazer aqui qual é a largura máxima, comprimento máximo e espessura máxima. Aqui embaixo, então, a gente tem perfis de corte e gravação. Aqui no tipo, você vai contar se é corte, gravação, vinco ou semicorte. Aqui nas famílias, eu conto. Olha, de 2 milímetros, eu trago aqui, então, todas as chapas e eu consigo cortar, tá? Então, aqui eu trago a espessura e aqui eu trago a produtividade, que nesse caso aqui vem como padrão, metros hora. É muito importante vocês sempre prestarem atenção aqui qual unidade ele está trabalhando, tá? A espessura está trazendo em milímetro, a produtividade em metros hora e o setup em minutos. Se eu clicar aqui, tá? Eu posso inclusive mudar. Se eu tiver já a minha produtividade ali que eu já tenho no meu manual ou nas informações que a minha máquina dá em milímetros por segundo, se eu não quiser fazer a conversão, pode vir aqui e modificar e colocar os dados em milímetros por segundo, tá? Essas informações de produtividade vocês podem pegar no manual do seu equipamento, com o vendedor. Às vezes o equipamento mesmo ele já mostra ali no painel, ok? Ou então vocês vão pegar ali na prática. Peguem ali uma chapa de vocês de 2 milímetros, coloquem para cortar, façam os cálculos e vejam quantos metros ela consegue cortar por hora. Setup é aquele tempo que a tua equipe utiliza para preparar a tua chapa, preparar o equipamento, para que inicie, então, o processo de corte ou gravação, tá? Então, antes de iniciar ali qualquer serviço, a gente tem que deixar mapeado ali nos custos esse tempinho para que teu custo seja correto, afinal, tu tá pagando aquela equipe para fazer aquele processo, tá? A máquina, ela tá parada, se preparando para iniciar aquela venda daquele produto. Então, isso tem que estar contabilizado, tá bom? Aqui a gente vem já com 5 minutos. Se quiserem, vocês podem editar. E aí, sempre tragam proporcional a produtividade aqui pelo milímetro e também pela família que ele consegue cortar. Clicando aqui nessas opções, vocês vão ver que já vem aqui uma variedade para só você clicar e ele trazer ali como opção da família, tá? Ok? Aqui, por exemplo, na minha opção de corte, eu tenho as chapas, eu trouxe os milímetros e produtividade de cada uma. Para minha gravação, eu já tenho uma variedade maior de tipo de família que eu consigo fazer essa gravação. MDF, compacto, compensado. Caso tenha alguma mais, é só clicar aqui e trazer. E aqui no semicorte também tenho as chapas. Para acrescentar um perfil, vocês vão clicar nesse maisinho. E para retirar, é só clicar aqui no X, ok? E aí depois é só clicar em salvar. Voltando aqui nos equipamentos, a gente tem outro de corte aqui, por exemplo, que é a nossa router. Então, ó, centro de custos, vamos trazer aqui o centro de custos da router. E aqui em configurações, eu já tenho aqui o que a minha router pede para trabalhar. Ela é bem parecida com o que a minha laser pede para trabalhar, porque realmente o funcionamento delas é parecido em termos aqui de mapeamento do que elas precisam para trazer o custo, tá?
Então, aqui, por exemplo, na minha router, eu tenho a propriedade da máquina, com largura, comprimento e espessura, e aqui tragam qual é a maior chapa, quais são as espessuras da maior chapa que você consegue cortar. Aqui embaixo, então, a gente tem os perfis de corte e gravação. Do mesmo jeito que tinha na laser, eu vou aqui contar quais são os nomes dos perfis que eu faço. Isso tudo aqui, essa enorme variedade já vem mapeada na tua base nova, ok? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai, então, primeiro verificar se você faz todos esses tipos de corte. O que não fizer, vocês vão vir aqui no xizinho vermelho e tirar, ok? Se vocês fazem, vocês vão editar. Essas informações que tem aqui são sugestões, são mapeamentos que foram feitos, mas aí pode ser que a sua máquina trabalhe com outros tempos de produtividade e você tem que trazer aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho um MDF 3mm, o tipo dele aqui que tá é corte. Aqui tá a família de MDF com 3mm, consegue trazer então uma produtividade de corte de 100 metros por hora. E minha equipe precisa de 5 minutos para se preparar para esse trabalho, ok? Aqui embaixo eu tenho ACM 3mm, ó. É o mesmo corte, traz a família aqui de ACM, a mesma espessura que eu tinha aqui em cima, tá? Só que a minha produtividade é 25 metros por hora, diferente do meu MDF. Porque o material é outro, a resistência é outra, então o meu tempo de corte é diferente. Se eu tenho aqui dois materiais, vou até acrescentar aqui no finalzinho. Se eu tenho dois materiais aqui de 2mm, por exemplo, tá? Eu vou dizer aqui que é corte e que ele é, por exemplo, um PS e um acrílico. Se esses dois materiais com a mesma espessura tiver a mesma produtividade, eu posso trazer eles dois aqui juntos, tá? As duas famílias e aqui colocar o tempo de produtividade dele, tá? E aqui o tempo de setup. Vamos aqui voltar em equipamentos. Aqui eu tenho um cadastro, então, da minha impressora solvente, mas digamos que eu tenho outra impressora solvente e eu vou vir aqui em inserir equipamento, escrevo o meu template, dou o meu ok aqui e salvar. Aqui eu vou modificar, tá? Vou colocar que a minha máquina é a Mimac, ok? Coloca aqui também na minha descrição. E aqui eu tenho, muito importante, o centro de custos, no qual eu vou trazer, então, a minha impressão Mimac e ele traz o valor hora. Agora a gente vai em configurações e diferente do que já vem ali preenchido, quando eu insiro um equipamento do zero, eu tenho que trazer as informações aqui para ela. Vamos dizer aqui que essa também tem a boca de 3,20, tá? Aqui nas margens de sobra, aqui o sistema traz como padrão 15 centímetros, superior e inferior, e 1 centímetro esquerda e direita. Se o equipamento de vocês for diferente, vocês podem trazer aqui e configurar sem problema. Aqui embaixo, então, tem os perfis de impressão. Aqui eu posso colocar como vocês preferirem utilizar em nomenclatura dentro da empresa. Vocês podem colocar padrão de qualidade alta de impressão, média de impressão, baixa, ou podem colocar também por passadas, tá? Pode ser 4 passadas, 2, 8, e aí vocês vão trazer a produtividade delas por passadas ou por qualidade, como vocês preferirem. Aqui eu vou trazer aqui como alta, tá? E aí eu conto qual é a produtividade e olha só o que ela tá pedindo aqui, metro quadrado. A produtividade dela, eu vou dizer que são 22 metros quadrados por hora, tá bom? O RIP, então, vou deixar aqui em 3 e o acerto de mídia em 2, sem problema nenhum. Para configurar a tinta, a gente vai clicar aqui em configurar e vem esse painel para a gente configurar as tintas. A gente vai vir em clique aqui e aqui a gente vai trazer as cores que essa máquina trabalha. Então, eu vou colocar aqui ciano. E aqui a gente tem o consumo de ml por metro quadrado, ok? Se você não sabe o consumo de ml da sua máquina, você pode procurar no Google, você pode verificar com quem te vendeu, às vezes no painel do equipamento vai ter, certo? E outra forma também de descobrir é colocar para imprimir. Vocês podem vir aqui, colocar para imprimir as 4 cores e ver no painel quanto é que dá de produtividade para cada cor. E aí prestar atenção também se essa produtividade vai por passes ou ali pela impressão mesmo do metro quadrado de cada corzinha dessa. Existem sites, tá? Como esse aqui da Escolha Certa,
que vocês tenham uma variedade aqui de equipamento para entender a produtividade deles. Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, colocar aqui a Mimac, e eles vão trazer tudo que tem disponível desse equipamento, tá? Por exemplo, aqui essa Mimac, aqui eu tenho alguns dados, como por exemplo aqui a velocidade dela por passe, mas aí vocês sempre podem procurar no equipamento de vocês. Então, digamos aqui que o meu consumo de ml, ele vai ser 2,5, tá? E aí eu vou multiplicar isso aqui, só troco aqui as cores, amarelo e preto. Pode ser que alguns tenham alguma produtividade que é diferente, é só você configurar cada cor. E aqui tem uma dica bem legal, tá? Se eu já tiver essa matéria-prima criada, basta eu vir aqui em material vinculado, clicar, e aí eu tenho disponível todas as cores aqui que tem cadastradas dentro do sistema, tá? Eu posso buscar aqui também só por um tipo, que ele vai trazendo para mim só aquele tipo que tem cadastrado. E eu posso também, se não tiver ainda cadastrado, simplesmente clicar aqui em criar material. Ele traz aqui pelo nome do equipamento e a cor, certo? Eu vou clicar aqui e na mesma hora ele vai salvar essa matéria-prima lá no meu estoque. Ó, vou clicar aqui em salvar. Então, dessa forma, vou acrescentar aqui mais um perfil de impressão. Vou colocar aqui ao médio. Vou dizer aqui que no meu perfil de impressão de qualidade média, eu consigo então produzir 45 metros quadrados por hora. Vou deixar meu RIP, meu acerto. E aqui na hora de trazer a minha tinta, então, eu vou em clique aqui da mesma forma que a gente fez o outro, tá? Vou escolher aqui minha cor, minha produtividade de ml por metro quadrado. E aqui eu vou só duplicar. Vou trazer aqui as outras cores. E agora, eu não vou mais criar essa matéria-prima, porque eu já criei aqui no meu primeiro perfil de impressão. Eu vou trazer ela, inclusive eu vou buscar aqui pela minha palavra-chave do meu equipamento, que foi a Mimac. E aí eu consigo trazer as minhas outras cores. E aí é só salvar. Se você tiver só um perfil de impressão, não tem problema, pode deixar, tá? E aí vocês vão criando quantos perfis vocês precisarem aqui dentro desse equipamento, e aí você pode salvar. Então, de tarefa de casa principal, você vai ter desativar todos os equipamentos que vocês não utilizam, deixar só o que você utiliza ali no nosso painel aqui de equipamentos. E vão entrar em cada equipamento de vocês e configurar, tá? Perfis de corte, perfis de impressão, deixar tudo certinho. Até mais!